literatura de informação e literatura jesuítica, a literatura jesuítica. Olá você, estamos falando então a respeito da literatura produzida aqui no Brasil a partir de 1500, aquilo que nós chamamos de quinhentismo, esse período que podemos dividir numa literatura de informação feita pelos cronistas, pelos viajantes, pelos estudiosos, e uma outra literatura produzida pelos jesuítas, uma literatura de formação, uma literatura de catequização, tá certo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa segunda vertente, a vertente da literatura jesuítica, essa literatura produzida para catequizar os índios, formar os índios na fé católica. Tá? Para você entender melhor essa literatura, é importante lembrar que ela se dá a partir de 1549. Tá? E quando nós temos a chegada dos primeiros habitantes europeus aqui no Brasil, o início do Brasil, e não necessariamente da colonização, mas do contato do elemento branco com o índio, existe um livro de Eduardo Bueno, que é um grande jornalista e escreve a respeito de história também, de uma maneira bastante fluida e acessível. Ele tem um conjunto de livros sobre a história do Brasil e o primeiro volume tem um nome muito interessante. O nome do livro é Náufragos, Traficantes e Degredados. Então, são os primeiros a permanecerem um certo tempo aqui no Brasil em contato com os índios. Os primeiros europeus em contato com os índios aqui nas nossas terras. E eram essas três, vamos dizer assim, categorias, classes, né? Náufragos. O cara, né, tinha um problema aí com a sua embarcação e ficava no Brasil por algum tempo. Traficantes, né? Traficantes de pau-brasil, traficantes franceses, espanhóis, portugueses também, e os degredados. Quem eram os degredados? Os degredados eram os criminosos de Portugal, que acompanhavam essas esquadras, essas expedições, né? E depois da terra descoberta, esses degredados eram deixados aqui, para que numa próxima vinda eles dessem informações importantes, né, da localidade. E esses degredados, segundo diz, eram marcados singelamente com as duas orelhas sendo decepadas. Para quê? Para que não fossem confundidos com os homens que não eram criminosos lá em Portugal. Então, você tem mais ou menos, né, uma configuração desse início de Brasil. De um lado, náufragos, traficantes e degredados, e de outro lado, os índios. E as índias, principalmente, como já vimos em vídeo anterior, com as suas vergonhas de fora, altas, cerradinhas, limpas das cabeleiras, como disse lá Caminha, e sem noção de pecado. Sem noção de pecado. Os índios não conheciam o pecado original, não conheciam a fé católica. Para os índios e para as índias, sexo era uma coisa muito natural. Tá? Então, dessa confluência entre náufragos, traficantes e degredados e índios e índias sem noção de pecado, você tem mais ou menos, né, uma ideia do que estava rolando no Brasil nesse momento. E o rei de Portugal, né, preocupado com a moral, preocupado com a religiosidade, né, dessa nova colônia, vai mandar para cá os jesuítas, que tinham a missão de catequizar os índios, ensinar a fé católica aos índios e também de, como é que eu vou dizer assim, regrar o comportamento, né, desses colonizadores que estavam por vir e desses outros que estavam jogados por aí, náufragos, traficantes e degredados. Tudo bem? Então, esses escritos dos jesuítas também podem ser subdivididos em escritos mais
catequéticos e escritos mais informativos. Então, se de um modo geral no quinhentismo você pode dividir a literatura em literatura de informação e literatura de formação, aqui no que diz respeito à literatura dos jesuítas, a mesma coisa. Os jesuítas escreveram também para catequizar, e alguns textos apenas para informar a sua ordem do que estava acontecendo nessas terras. Então, os escritos são epístolas, relatórios, cartas ânuas, que são cartas que sintetizavam, resumiam o ano de atividade daquele jesuíta ou daquela missão que estava em determinada localidade aqui do Brasil. São crônicas de viagem, uma gramática, que depois a gente vai ver, a poesia lírica, épica e o teatro. Então, todos esses escritos podem ser subdivididos em literatura jesuítica de informação e literatura jesuítica catequética, tá certo? E o primeiro jesuíta a chefiar uma missão aqui no Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega. Seus escritos mais importantes são a carta, ou melhor, as cartas do Brasil, e principalmente um texto de ordem filosófico-doutrinária, filosófico-catequética, que é o Diálogo sobre a Conversão do Gentil, em que ele segue o molde filosófico do diálogo, e ele tematiza a questão do gentil. Quem é o gentil? Não é gentil com L, aquele cara generoso, mas é o gentil com O, que é o elemento indígena, que é aquele que não conhece a fé, tá certo? Então, o diálogo sobre a conversão do gentil vai expor a necessidade dos índios serem considerados como seres dotados de alma, que isso era uma discussão filosófica à época, e que eles, sim dotados de alma, deveriam ser convertidos. Entretanto, não há nome mais importante nessa fase para a literatura produzida entre os jesuítas do que o padre José de Anchieta. O Anchieta é, com certeza, o nome mais importante da produção jesuítica aqui nos anos de 1500. Ele chegou em 1553, tá certo? Ele começa a sua missão junto com o padre Manuel da Nóbrega, lá no Nordeste, lá na Bahia, e depois ele vem se dirigindo aqui para o Sudeste, tá certo? E ele vai fundar um colégio, e ao redor desse colégio vai se formar uma vila, a Vila de São Paulo do Piratininga, que hoje é nada mais, nada menos que a cidade de São Paulo. Então, podemos dizer que Anchieta é um dos fundadores de São Paulo. Por isso que você tem lá tantas referências ao Anchieta, Colégio Anchieta, Fundação Padre Anchieta, Rodovia Anchieta e assim por diante. Tá? Ele é o jesuíta que mais produziu uma obra vasta, abrangente, em gêneros variados. Ele produziu obras líricas, épicas, dramáticas, cartas, sermões, crônicas e uma gramática da língua tupi, tá certo? E ele produziu também em várias línguas, em latim, em português, em castelhano e, obviamente, já falei, também na língua tupi, tá certo? A produção do Anchieta, portanto, vai trazer essa multiplicidade de gêneros e essa multiplicidade de línguas em que ele vai escrever. E o teatro, a poesia e essa gramática talvez sejam as três mais importantes produções dele. Vamos falar um pouco sobre essas duas vertentes, esses dois gêneros, a poesia lírica e o teatro, os textos dramáticos. A poesia lírica, ele escreveu muitos textos em castelhano e também em português. Os aspectos literários de sua poesia são a presença de uma intensa personificação, uma tensão
entre o eu terreno e a divindade. Alguns estudiosos, alguns críticos vão já observar nesses textos líricos em que há essa tensão divino versus terreno, já um prenúncio da literatura barroca que veremos em outros vídeos. A outra característica é o louvor à Eucaristia e também à Virgem Maria, tá certo? Que é uma das mais importantes temáticas das poesias, da produção de José de Anchieta. Existe também uma iconografia ligada à sua produção lírica. Você talvez já tenha visto, né, um padre andando pela praia e escrevendo, né, com um graveto lá, com algum utensílio, poemas à beira-mar. Era costume do Anchieta produzir dessa forma. Lembrando, né, também que o Anchieta hoje é Santo Anchieta, canonizado, né, pelo Papa Francisco. Bom, então essa é a vertente lírica do Anchieta. Já a vertente dramática, ela foi produzida, na sua maioria, na linguagem tupi, e ela é bastante direcionada à catequização do índio, né? Os aspectos doutrinários, didáticos e estratégias de aculturação, né, de se ambientar a cultura indígena, mas não para, como é que eu vou dizer assim, apenas interagir com ela, mas modificá-la, né? A intenção explícita era cristianizar o indígena. E daí o Anchieta vai recorrer à influência de um teatrólogo muito importante lá de Portugal, que é o Gil Vicente, que já abordamos em outros vídeos. O Gil Vicente, o pai do teatro português, que ficou famoso por fazer os seus autos e as suas farsas. O Anchieta vai ter a influência de Gil Vicente, vai escrever autos como o famoso Auto de São Lourenço. E qual era a prática do Gil Vicente? Quando ele queria atacar, criticar alguma prática, alguma conduta lá em Portugal, ele seguia o seguinte lema em latim: ridendo castigate mores, ou seja, rindo corrigem-se os males. Então, eu faço uma comédia, eu ponho em ridículo alguma atitude, algum comportamento, para que a plateia se sinta incomodada por talvez se espelhar nessa atitude, nesse comportamento, e assim deixar de fazê-lo, deixar de praticá-lo. O Anchieta adota essa, como vamos dizer assim, mas essa estratégia, né, teatral, literária. Ele vai representar alguns costumes indígenas de maneira satírica, tá certo? Como que a representar, né, o absurdo de algumas práticas culturais e religiosas dos índios, como, por exemplo, a beberagem, tá certo? Ele vai, em dados momentos das suas peças, muito bom você ficar bêbado até cair e passar mal, né? Usando de uma ironia. Ele vai também ironizar os heróis indígenas, tá? Criticando, satirizando, claro, o herói indígena é muito bravo, com certeza, e tal, de forma que o indígena visse nisso, né, algo a ser questionado, a ser abandonado, tanto o rito da beberagem, como também do culto aos mortos, ao culto aos heróis já falecidos, que eram prática dos indígenas. Tudo bem? Então, tá aí essas duas vertentes importantes da produção do Anchieta, seus poemas e a sua produção teatral. Agora, a gente vai ler uns trechos de poemas do Anchieta. Vamos lá. A Santa Inês na vinda de sua imagem. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida,
vossa santa vida o diabo espanta. Temos aí, então, um exemplo da poesia do Anchieta, uma poesia que, se você for metrificar, daria umas 5 sílabas poéticas, ou seja, a redondilha menor, uma poesia em homenagem à Virgem Maria, a uma imagem vinda, né, ao Brasil, e, portanto, o tema místico, religioso, tão característico da lírica de José de Anchieta. Alto de São Lourenço. Guaixará. Boa medida é beber cauim até vomitar. Isto é jeito de gozar a vida, e se recomenda a quem queira aproveitar. A moçada beberrona trago bem conceituada, valente é quem se embriaga, e todo cauim torna, e a luta então se consagra. José de Anchieta. Nesse trecho, como eu já tinha falado para vocês, o Anchieta ironiza dois elementos da cultura indígena. Um é o da beberagem, tá certo? Aí, ironicamente colocado como o bom mesmo é beber até vomitar e tudo mais. E a própria figura do herói indígena, ao se colocar nessa situação, né, de estar embriagado, também é ironizado, satirizado, para que o índio visse nisso, né, comportamentos reprováveis, tá certo? Bem característico do teatro doutrinário catequético de José de Anchieta. Concluindo, então, nós vimos que o elemento jesuíta aqui no Brasil produziu textos para a catequização, a doutrinação dos indígenas na fé católica, e são nomes relevantes dessa produção: Padre Manuel da Nóbrega, o primeiro jesuíta a chefiar uma missão no Brasil, e o seu famoso diálogo sobre a conversão do gentil, e também o nome de José de Anchieta, que produziu variadamente em muitos gêneros, usando muitas línguas, mas a principal produção dele a ser lembrada são as suas poesias, a obra lírica e a vertente dramática, o seu teatro. Lembrando também que ele escreveu uma gramática da língua tupi. Beleza? É isso aí.